Você estuda para concurso, mas você duvida da sua capacidade de ser aprovado? Isso, de certa forma, está atrapalhando o seu estudo, atrapalhando a sua preparação. Você fica frustrado, você se sente ansioso e você pensa em desistir. Eu tô gravando esse conteúdo para você. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar a lidar com isso e te ensinar a não desistir por conta disso, por conta dessa dúvida da sua capacidade de ser aprovado ou não. Eu sou a professora Miriam Amália, caso você ainda não me conheça, sou agente de Receita Estadual da Cefaz do Maranhão. Ao longo da minha jornada de concurseira, eu acumulei 10 aprovações e hoje eu ajudo pessoas também a conquistarem a sua aprovação. Então, eu já quero começar esse conteúdo te afirmando, sem medo de errar, sem sombra de dúvidas, que o que te separa da tua aprovação não é a capacidade de conseguir ser aprovado ou não. O teu cérebro, se for um cérebro saudável, eu acredito que seja, porque você está aqui me assistindo, seu cérebro é uma Ferrari. Acontece que você acha que ele é um Fusca. Então, já começo dizendo, afirmando sem problema em errar, sem medo, sem dúvida alguma. O que te separa da tua aprovação não é a tua capacidade. Tenha a convicção, tenha a certeza disso. O que te separa da tua aprovação pode ser medo, pode ser procrastinação, pode ser não saber estudar, pode ser falta de constância, pode ser o conjunto disso tudo e mais alguns fatores, mas com certeza não é a falta de capacidade. Então veja, uma das coisas que causa muita desistência do concurseiro é o medo da reprovação. Então essa incapacidade de lidar com a reprovação por conta do medo se traduz em uma falsa ideia de que o concurseiro não tem capacidade. Quando na verdade a reprovação é, querendo ou não, algo natural, algo a ser encarado como parte do processo. E o que você precisa aprender a fazer, se esse for o seu caso, se você tiver medo de reprovar, você precisa começar a encarar a reprovação como uma etapa que vai te levar à aprovação. E não te paralisar por conta desse medo de reprovar e achar que por ter uma reprovação ou duas, achar que por conta disso não é capaz de passar em concurso, ou mesmo nem ir fazer a prova, já por conta desse medo, esse medo paralisante da reprovação, seja por vergonha, às vezes é por vergonha de reprovar, às vezes é por não saber lidar com a frustração da reprovação, quando na verdade a reprovação traz lições valiosas para o concurseiro que sabe aproveitar aquela reprovação como um trampolim para um dia chegar na aprovação. E por isso foi uma coisa que quase me fez parar de estudar, quando eu obtive algumas reprovações. Mas depois eu comecei a entender algo como um processo natural. E se não fosse isso, eu não teria conseguido passar. Então, o primeiro ponto é não encare o medo da reprovação, não confunda medo de reprovar com falta de capacidade. Tenha clareza, saiba interpretar os seus sentimentos e as suas emoções, o que você está sentindo. Então, não confunda, pense, o que eu estou sentindo é o medo de reprovar? Se for esse o caso, tenha bem claro na sua cabeça, então isso não é falta de capacidade. Eu estou com medo e isso é natural, isso só não pode me paralisar. Por quê? Porque a sua jornada de concurseiro tem que ir em direção ao seu sonho de ser aprovado e não em direção aos seus medos. Então, se o medo ou a vergonha ou a incapacidade de lidar com a frustração está lhe impedindo de seguir em frente, está atrapalhando seus estudos, tenha claro que o que você precisa aprender é a lidar com esse medo, desenvolvendo inteligência emocional, sabendo gerenciar as suas emoções, indo fazer a prova com medo mesmo que bata o medo, decidir, eu vou fazer a prova. Uma outra coisa também que pode acontecer do concurseiro achar que não tem capacidade
é porque, na verdade, ele não está disposto a fazer o que precisa ser feito para conseguir a aprovação. Porque nós sabemos que a aprovação é feita de obstáculos, a aprovação é feita de renúncias, a aprovação é feita de muito estudo. Então, tem concurseiro que ele não está disposto a fazer tudo isso, a aprender fazer, como se preparar, o que fazer. E ele, eu não sei se é o seu caso, esse é um dos motivos, ele acha que que não tem capacidade. Então, ele já conta uma história para ele mesmo, que é mais fácil de assimilar, de dizer assim, o concurso não é para mim, eu não tenho capacidade, é para todo mundo, menos para mim, porque minha vida é difícil. Quando, na verdade, não é isso. Ele apenas não está disposto a fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque fazer o que precisa ser feito não é tão simples. Exige o desenvolvimento de habilidades, exige você saber como estudar, saber gerenciar uma rotina, saber persistir apesar dos problemas que vão acontecer no dia a dia. Então, saiba também diferenciar se o que você está fazendo é simplesmente não querendo pagar o preço de ser aprovado e traduzindo isso para sua cabeça como uma falta de capacidade. E isso também pode lhe paralisar. Ou também, um outro motivo é que você até está fazendo o que precisa ser feito, então você até estuda, mas você não estuda de forma que você mede os seus resultados. E se você não mede seus resultados, você não vai ver progresso, avanço nos seus estudos. E se você não vê avanço nos seus estudos, isso pode ser um motivo para que você ache que não tem capacidade, que está estagnado, que não consegue. Quando, na verdade, o que pode estar faltando para você é apenas uma ferramenta de medir os seus resultados, os seus progressos, os seus avanços de acordo com o estudo que você vem fazendo. Então, e uma outra possibilidade também é que você até está estudando, porém, você não está vendo o seu percentual de acertos aumentar. Você até mede os seus resultados, você estuda, mas você não mede. E o que não é medido não pode ser analisado. Então, tente ter clareza do que está acontecendo com você. É o medo que está lhe paralisando? E você acha que você não tem capacidade por isso? Ou é porque você não está nem pagando, não está querendo pagar o preço real de ser aprovado, de passar pelo processo, que é difícil, de estudo, de abdicação, mas que pode ser também prazeroso se você aprender como fazer isso, se você aprender a gerenciar uma rotina, se você aprender a estudar, você vai conseguir ver que o processo de estudar ele não é tão penoso quanto a maioria das pessoas pensam que é. É penoso sim, mas pode ser menos penoso se você aprender a fazer, a desenvolver as habilidades corretas. Então veja, é o medo, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito, ou você até faz o que precisa ser feito, mas você não mede seus resultados, ou você até faz o que precisa ser feito, mede os seus resultados e ainda assim não está conseguindo ver avanço, e com isso é um motivo forte para você duvidar da sua capacidade. Nesse terceiro caso, de você estudar, fazer o que precisa ser feito, medir os seus resultados e não está vendo um progresso no seu estudo, nesse caso você pode estar pecando no seu planejamento, na sua forma de estudar, no seu tempo de estudo também, pode estar aquém do que é necessário, ou não, pode ser apenas falta de método. Então analise o que está errado no seu estudo. Se você está estudando, se você mede seus resultados, tem alguma coisa que não está batendo. E eu te garanto que não é a tua falta de capacidade, é apenas um ajuste de rota, um ajuste de direção que precisa ser feito. E por que eu tô falando tudo isso? Porque você precisa entender o motivo pelo qual você anda frustrado.
motivo pelo qual você anda acreditando que você não tem capacidade de passar, já que isso pode ser um motivo que te leve até a desistência, e não precisa ser assim. Uma outra coisa que deixa o concurseiro muito ansioso, que você precisa avaliar se é o seu caso, é focar no que ele não tem controle. E é comprovado cientificamente que uma pessoa que vive focando no que ela não tem controle é uma pessoa que vive ansiosa. Você pode, não sei se é o seu caso, mas essa semana no Instagram muitas pessoas me relataram estar sofrendo de ansiedade no estudo para concurso. E via de regra, uma pessoa que anda ansiosa é uma pessoa que está focando no que ela não tem controle. E a nossa capacidade de foco, ela é limitada. Então, quando você foca no que você não tem controle, você necessariamente está gastando a tua energia e está deixando de focar no que você consegue ter controle. E o concurseiro, ele não consegue ter controle do resultado final do concurso. Nem eu, quando era concurseira, nem você, nem o seu concorrente. Então, você não controla ser aprovado. Controle do resultado final você não tem. E o que é que você controla? Você controla as suas ações diárias, as suas ações do dia a dia que vão te levar à aprovação. E se você é uma pessoa que vive focada só no resultado final e vive preocupada com isso, será que eu vou conseguir passar? Será que o edital vai sair? Será que a questão que vai cair é a questão que eu estudei? É o assunto que eu sei mais? Será que eu vou chutar correto porque eu sempre chuto a errada? Será que isso? Será que aquilo? Quando você fica focando nessas questões, a banca, não gostei da banca que foi escolhida, ou o edital saiu rápido demais, ou o edital tá demorando demais. Você fica focando nessas questões que não te levam a lugar algum. Te levam só a ficar chateado, a ficar frustrado, a ficar ansioso, ansiosa. E você acaba deixando de lado as coisas em que você deveria focar. E o que é que você deveria focar? Você deve focar no seu estudo, na sua preparação, na sua rotina, em aprender técnicas, métodos de como estudar que te levem a ser aprovado. Você deve focar em como aumentar o teu percentual de acertos, em quantas questões você vai resolver naquele dia, de que forma você está estudando, como otimizar o teu processo de estudo, de forma que você consiga estudar com mais qualidade, em menos tempo. Então veja que a ansiedade, nesse caso, está pelo foco no que você não consegue controlar. Então, comece a treinar o teu foco, comece a olhar para onde você pode, o que você pode fazer. Mas eu não sei se eu vou ser aprovado. Ninguém sabe, o teu concorrente não sabe. Quem vai passar em primeiro lugar, e pode ser você, não sabe se vai passar ou não, só vai saber depois do resultado final do concurso. Mas você sabe se você estudou hoje. Você sabe que você pode aprender a se planejar para iniciar um estudo de forma consistente, de forma eficiente. Você pode ter ações, pequenas ações no dia a dia que te levem a um resultado final da aprovação. Um resultado esse que você não controla, mas o resultado, ele é um fruto do que foi plantado anteriormente. E se não te falta capacidade para ser aprovado, e eu te garanto que não te falta, o que está te faltando é justamente se organizar para que você possa plantar essas sementinhas diárias, semente da preparação, semente do estudo, semente do método, semente do desenvolvimento da tua mentalidade de aprovado. Então, o que falta é você plantar essas sementinhas que lá no futuro vão frutificar em aprovação. A aprovação, ela nada mais é do que uma construção. E essa construção, ela é feita de forma diária. Porém, tem muita gente que quer o resultado final e fica focando só no resultado final, mas não quer plantar. Porque plantar
exige dedicação, exige esforço. Eu até prefiro a palavra dedicação do que esforço. Mas a boa notícia é que você consegue fazer isso, porque não te falta capacidade. Eu vou afirmar isso várias vezes aqui nesse vídeo, para que você saia convicto desse vídeo, que o que te falta não é capacidade. O que te falta é aprender. Esteja disposto a aprender. Tenha a mentalidade de quem quer aprender. Se coloque numa postura de eu quero ser aprovado, então o que eu preciso aprender para ser aprovado? Eu preciso aprender a me planejar, eu preciso aprender a lidar com o meu medo, eu preciso aprender a lidar com a frustração de uma reprovação e saber extrair o melhor resultado que eu puder, a melhor lição daquela reprovação que eu puder. Eu estou estudando para passar porque esse é o meu objetivo de vida. Eu não preciso provar nada para ninguém. E com isso, eu não vou ter vergonha de reprovar. Porque quem está no mundo dos concursos e quem sabe, tem essa vivência, sabe que a reprovação é algo natural. Então, quando as pessoas lá fora ficarem perguntando, e aí, já passou? Eu vou aprender a lidar com isso, eu vou saber responder ou mesmo nem responder, mas eu vou aprender a não deixar isso me abalar, não deixar isso me frustrar, de forma que isso se traduza na minha mente como se eu fosse uma pessoa que não tivesse capacidade. Então veja, você tem a capacidade, o que você precisa é isso, é aprender a lidar com o medo, aprender a lidar com as suas angústias, com as suas frustrações. E eu te garanto que no momento em que você escolher estudar todo dia com método, focado, com planejamento, essa sua dúvida em relação à sua capacidade, ela tende a diminuir. E por quê? Porque à medida que você conseguir estudar de forma planejada, organizada e constante, você inevitavelmente vai ver um avanço nos teus resultados. E você vai ver a sua motivação aumentar dia após dia. E quando a sua motivação aumenta, você consegue estudar mesmo nos dias que não são propícios para que você estude. Porque você virou uma pessoa consistente, você agora sabe por que você quer ser aprovado e você está mirando no resultado final, mas você está focando no que você tem controle, que é a tua preparação de hoje, é o que você vai fazer hoje. Porque nós só podemos mexer no hoje. O amanhã nós conseguimos planejar e o ontem nós conseguimos aprender, olhar para o retrovisor e ver o que erramos e o que podemos melhorar. Mas a capacidade de execução nós só temos o hoje. E é essa execução, dia após dia, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, dia após dia, passo a passo, é que vai te trazer a aprovação, o que você vai te trazer, o que você precisa fazer para ser aprovado, essa construção no dia a dia. E quando você consegue fazer essa construção de forma consistente, você vai aprender a lidar melhor com essas questões que estavam te paralisando, porque agora você sabe, não, é só questão de tempo. Eu tô conseguindo desenvolver, eu tô estudando, eu tô vendo o meu progresso aumentar dia após dia. Eu consigo ver com clareza isso. Então, sim, eu vou conseguir ser aprovado. Quando? Ninguém sabe. Ninguém controla quando sai o edital, ninguém controla que dia sai o resultado final, isso não sei quando, mas eu vou. Eu sei que eu vou. E você pegando esse combustível de aprovação, de acreditar e ver a sua motivação subindo, aí ninguém te para mais. Aí você sabe que é só uma questão de tempo. E você consegue aprender a lidar com essas questões de forma que, no dia que o desânimo bater, que bate, é normal, você tenha forças para se levantar e seguir em frente. E saber que aquilo ali é apenas um dia ruim que bateu e que é natural na vida de qualquer pessoa. Do concurseiro, então, nem se fala, porque são muitas questões para lidar no dia a dia, muitos percalços para ultrapassar.
Mas a partir do momento que você escolhe fazer o certo, que é estudar com método, com planejamento, com revisão, você vai ver o seu estudo se tornar mais constante. E o estudo se tornando mais constante, você vai conseguir estudar mesmo nos dias em que a motivação baixar um pouquinho. Essa motivação vai aumentar cada vez mais, mas você e eu somos seres humanos que não amanhecemos motivados todos os dias. Porém, você vai conseguir estudar mesmo nos dias que te faltarem ânimo. E conforme você for enfrentando as provas, fazendo as provas, você vai conseguir ver o seu progresso, não apenas no treino dos exercícios, mas a partir do momento que você decidir enfrentar as provas, se você estiver estudando com método, com planejamento, com organização, com revisão, você vai conseguir ver o teu percentual de acerto nas provas aumentarem dia após dia. Então, escolha fazer provas. Não tenha medo de fazer uma prova porque achar que você não vai passar, que você não estudou o suficiente. Ao contrário, escolha fazer provas sempre que você puder, sempre que você tiver disponibilidade, faça provas. Isso vai te ajudar muito no processo. Então, resumindo um pouquinho, não duvide da sua capacidade de ser aprovado. Tenha claro na sua mente que o que te distancia da aprovação não é a falta de capacidade, é a falta de fazer o que precisa ser feito ou a falta de aprender o que precisa ser feito. Porque para fazer o que precisa ser feito, a gente tem que aprender como fazer. Sabendo disso, você também precisa saber gerenciar o medo, precisa aprender a lidar com a reprovação. Todo concurseiro, ou pelo menos a maioria, já foi reprovado algumas vezes. Eu já fui inúmeras, não me arrependo de nenhuma. Só que às vezes, quando a gente está na jornada do concurso, a gente não vê dessa forma. A gente vê a reprovação como um fracasso. Só que quando você passa pro lado de cá, do lado dos aprovados, você vê que a reprovação não é um fracasso. A reprovação é uma etapa do processo. Como um bebê que, quando começa a dar os seus primeiros passos, vai cair inúmeras vezes até aprender a andar. E nós, como adultos, vemos muito claro que aquele bebê está em fase de aprendizado. Ele está em fase de fazer o que precisa ser feito para que ele possa andar e depois até correr. Então, na sua jornada de concurso é a mesma coisa. Não veja a reprovação como uma vilã. Veja ela como uma etapa. É fácil? Não é fácil. É bom reprovar? Não. Mas é uma etapa. Você ainda não percorreu o caminho da aprovação. A aprovação é um caminho que precisa ser percorrido. Então, esteja disposto a percorrer. Então, saiba lidar com seus medos, saiba lidar com a vergonha. Reprovar não é vergonha. Quem foi aprovado nunca vai te julgar por uma reprovação. Quem pode julgar é o pessoal que não entende muito de concurso, que pode falar uma besteira ou outra, mas realmente quem passou, quem pode te ajudar a passar, nunca vai te julgar por isso. Pelo contrário, vai ver o que você fez para ser reprovado. É só que você ainda não percorreu o caminho. Então, o que você fez de errado? E o que você fez de certo? E como melhorar? Para na próxima você ser melhor e poder ser aprovado, ou ser mais uma etapa para que você consiga chegar na sua aprovação. Então, saiba lidar com a reprovação, saiba lidar com essa frustração, porque é uma etapa que é necessária. Eu tô frisando isso porque muitos concurseiros desistem simplesmente porque reprovaram, ou nem vão fazer a prova e acham que não são capazes, quando na verdade não é isso, certo? Esteja disposto a pagar o preço de passar pelo processo, de aprender o que precisa fazer, como estudar, como revisar, como se planejar, como fazer esse ajuste na sua rota, como medir o seu resultado. Sempre meça os seus resultados. A partir do momento que você aprende como estudar e consegue medir os seus resultados, você vai conseguindo ver os seus progressos, isso se torna inevitável, você verificar os seus progressos.
À medida que você faz o que precisa ser feito, mede o seu progresso e vai vendo avanços, a sua motivação vai aumentando, a sua constância vai aumentando, você vai se profissionalizando nessa jornada de concurseiro e com isso você vai avançando no caminho que precisa percorrer até chegar à aprovação. Foque no que você tem controle, para resumir também, isso é importante. Não foque no que você não tem controle, não foque no que não vai te ajudar a passar. Ficar pensando se a questão foi difícil, se o edital tá demorando, se você vai conseguir passar. Isso pode até bater na tua cabeça algumas vezes, isso pode pairar essas ideias, é natural. Mas não fique focando nisso. Mude o teu foco para onde você tem controle. Porque, como eu disse no início do vídeo, focar no que a gente não tem controle é uma armadilha para viver ansioso. E um concurseiro que vive ansioso, ele não consegue se preparar de forma mais adequada. Então, mude o seu foco para onde você tem controle. Aí você pode pensar, mas eu tô cheio de problema. Sim, eu imagino que você esteja cheio de problema. E é por isso que você vai focar no teu estudo. Porque quando você está estudando, os problemas não vão sumir. Mas quando você for aprovado, com certeza muitos deles vão sumir ou serem minimizados. Então é mais um motivo para você estudar. Para você conseguir conciliar a tua rotina e estudar, embora você tenha muitos problemas, que eu sei que você deve ter, sim. Tem muito concurseiro que fala isso, que trava o estudo também por conta dos problemas. E à medida que o tempo passa, você fica travado sem conseguir estudar, e aí volta para esse loop, que é o tema do vídeo, que se traduz na falta de capacidade de passar. Quando, na verdade, não é falta de capacidade de passar, não é. É simplesmente porque não aprendeu a focar no que tem controle, vive focando no que não tem controle. É porque tem medo da reprovação. E se você tem medo, você vai estudar e vai fazer a prova com medo mesmo. À medida que você for avançando, você vai ver que você vai conseguir colher os resultados. Esteja disposto a passar pelo processo, esteja disposto a aprender ao que fazer para que você consiga estudar e veja que é só um ajuste de rota. Não é falta de capacidade, você só precisa ajustar a sua rota. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você está passando por alguma dessas situações, se planeje, se organize, saiba lidar com esse medo, com essa frustração da reprovação. Aprenda a controlar o teu foco. O foco é uma coisa que nós conseguimos controlar. E quanto mais a gente foca em algo, mais aquilo ali se expande. Então, foque no que você tem controle. Se eu fosse resumir esse vídeo em uma palavra, em uma frase, talvez fosse essa. Foque no que você tem controle. Se você é um concurseiro ansioso, é bem provável que você está focando no que você não tem controle. Então, foque no que você tem controle e você consegue, o que você consegue controlar, você não consegue controlar se você vai ser aprovado, mas você consegue controlar se você vai fazer a melhor preparação hoje para que um dia você seja aprovado. Então, foque nisso, foque no processo. Aprenda a ter prazer no processo. O processo é bom. Conforme você vai aprendendo, conforme você vai se organizando, a rotina vai se tornando mais fácil. Você vai aprendendo a ser consistente. E você vai aprender um monte de coisas novas. E essas coisas que você está aprendendo vão se traduzir em uma questão certa na prova. E esse somatório de questões certas na prova vão se traduzir um dia na aprovação. Então, veja valor no que você está fazendo hoje. Não foque só no resultado final, foque no processo. Veja que o que você está fazendo hoje é valoroso. Aprender. Você está aprendendo um monte de coisas novas que um dia vai culminar na tua aprovação. Tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui se ajudou, o que é que você achou. E compartilha com algum concurseiro, se você quiser, se você puder, que esteja passando também por esse problema, por essa dúvida, por duvidar
de achar que concurso não é para ele e querer desistir por isso, duvidar da sua capacidade de um dia ser aprovado. Você tem total capacidade, você tem uma máquina poderosíssima chamada cérebro, uma Ferrari. Pare de tratá-lo como um Fusca, acredite, mas além de acreditar, faça. E comece hoje, não comece amanhã. Comece exatamente agora, quando esse vídeo terminar. Espero que tenha te ajudado e até a próxima.